Sim, podem tomar os vossos lugares. Obrigado aos irmãos que oraram por nós. Tiramos estes 13 dias de férias, ainda que os últimos 2 dias já foi em serviço de outra organização, mas foi muito bom. Retirámos-nos para as montanhas, onde às vezes só havia pedras, via-se ao longe, claro, as árvores, o rio, mas no meio de pedras, no dias de calor, da rocha surgiam fontes ao longo do caminho. Estou a falar do Gerês, onde tive a oportunidade pela primeira vez de estar com a minha esposa nestes dias, e depois descemos então para a zona ali entre os rios, no refúgio do Ministério Ágape, Campus Crusade, onde estivemos ali em formação também, onde estivemos em retiro espiritual. E Deus falou muito, eu tinha a mensagem preparada, mas hoje de manhã acordei bem cedo, assim que o sol estava a nascer, e Deus deu-me outra palavra. E depois de ouvir a Miriam ler o texto, percebi porque é que Deus me deu outra palavra, porque nós queremos ser conduzidos pelo Espírito Santo, e hoje vamos falar sobre El Roi, o Deus que vê. El Roi, o Deus que vê. Injustiças. Quem já não sentiu injustiças? Todos nós passamos por momentos em que não sabemos porque estamos nessa situação, sentimos injustiçados, sentimos desprezados, por vezes sentimos até ignorados. Não há nada pior do que ser ignorado. Às vezes é pior do que ser desprezado quando se é ignorado. Às vezes sentimos assim maltratados, injuriados, prejudicados por atos que não tivemos qualquer culpa e não tivemos qualquer poder na decisão. Nós fomos apanhados no meio da decisão. E a situação que nós vamos ver hoje e vamos ler na palavra do Senhor, é uma situação que só encontramos num livro como a Bíblia. Esta semana eu estava a falar com alguém que tinha passado por grandes injustiças e eu estava a dizer a essa pessoa, sabes, a Bíblia é um livro que não esconde injustiças. É um livro de um Deus que é justo, Ele é o supremo livro da justiça, mas nós vemos ali muitas mulheres e homens que foram verdadeiramente injustiçados. Durante estas férias li novamente um livro que já tinha impactado a minha vida e que fartei-me de derramar lágrimas a chorar ao ler aquele livro, O Perfil de 3 Reis, e fala sobre Saul, Davi e Absalão. E é um livro que Deus falou profundamente à minha alma. Preparei uma série de mensagens inspirado nos textos ali de Samuel e de Reis e tudo aquilo que aconteceu. E nós vemos como o homem de Deus, como aquele princípio que há tempos falávamos, como Jesus diz, olha, se te levarem a túnica, dá-lhe também a capa, ou ao contrário, se te levarem a capa, dá-lhe também a túnica. E o reino de Deus é muito contrário àquilo que é o natural e o normal. E nós vemos que quando nós perdemos, às vezes, ou aparentemente estamos a perder para ganhar. A situação que vamos ver hoje é de alguém, o nome Agar, uma mulher. E hoje já foi um culto quase de mulheres, não é? Tivemos aqui a nossa irmã Teresa a dirigir o louvor, a nossa irmã Isabel a dirigir o culto, a nossa irmã Miriam a trazer uma leitura. E Deus ama muitas mulheres. Acreditem nisto. Deus ama as mulheres. Há quem diga que quando Deus fez o homem, criou a sua imagem e depois disse, vamos fazer uma adjuntora, e então fez a obra-prima, depois do rascunho, não é? E nasceu a mulher para ser diferente, completamente diferente. E somos pessoas diferentes. Não vale a pena, estou casado há 26 para 27 anos e nós somos diferentes, muito diferentes. E ainda bem que assim é. Ainda bem que assim é. Então nós vamos ler a história de Agar. Talvez Agar tenha sido adquirida como escrava. Nós vamos ler lá no livro de Gênesis, no capítulo 16. Talvez Agar tenha sido adquirida como escrava quando Abraão passou um período em Egito e diz-nos que ela era egípcia. A história de Agar entra aqui no foco bíblico por conta de um plano que Sara tinha. Sara, que era esposa de Abraão, na altura Sarai, ela queria ter um filho e dar descendência ao seu marido, que tinha apenas um escravo, Eliezer, que tinha nascido entre eles. No meio deles já tinha nascido ali entre a sua comitiva. Talvez Abraão, na altura, nos seus discursos e conversações com Deus, ele pensou que Eliezer seria o seu sucessor, mas Deus disse-lhe que não, que seria dos seus lombos, que ele iria fazer nascer o seu sucessor. E Deus foi muito claro, porque Deus é Deus de histórias corretas e certas, mas Sara duvidou e a sua dúvida fê-la
entrar pelo costume dos povos da altura. Como hoje acontece com as barrigas de aluguer, na altura também isso já havia, está lá escrito nas tábuas de Ur e Nuzi. Essas tábuas antigas, de há muitos séculos atrás, mencionam precisamente que era comum as senhoras, quando não podiam ter filhos ou queriam ter mais filhos, entregarem as suas escravas pessoais aos seus maridos, para que os seus maridos pudessem tomar e pudessem então engravidar, e as suas escravas geravam filhos às senhoras que nasciam nos seus lombos para poderem nascer e serem cuidados para a família. Na verdade, esta prática utilizada por Sara era comum naquela época, como eu já referi. Em contratos matrimoniais estava até escrito em alguns desses contratos, a esposa estéril devia providenciar uma mulher para o seu marido para fins de procriação. Então não é muito estranho, a não ser a única questão é que este é a família abençoada e escolhida por Deus para ser bênção e luz para as nações. Os costumes do povo eram esses, mas os costumes de Deus são outros costumes. Deus é santo e Deus é fiel. Mas a verdade é que Abraão então possuiu Agar, Agar concebeu de Abraão e após engravidar, Agar, ao sentir que estava grávida, começou a desprezar a sua senhora Sara, e Sara, com ciúmes e com permissão de Abraão, tratou-a de uma forma muito injusta. Sara tratou Agar de uma forma muito rude e, com medo da ira de Agar, ou melhor de Sara, Agar foge para o deserto. Vamos então ler este texto em Gênesis, no capítulo 16, e vamos ler assim a palavra do Senhor. Os irmãos querem ficar de pé para ler esta palavra do Senhor. É um exercício bonito e bíblico. Eu gosto, quando estava a ler em Neemias e Esdras, diz que todo o povo ficou em pé, da manhã até à tarde, enquanto se leu o livro. E foi o livro inteiro, não foi só um capítulo. Na altura não havia capítulos, foi o rolo inteiro. O povo estava em pé. Vamos ler a palavra do Senhor, Gênesis 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse a Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, à minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitava na terra de Canaã. Ele entrou a Agar, ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu no teu regaço, e vendo ela agora que concebeu, eu sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Disse Abraão a Sarai: eis que a tua serva está na tua mão. Faz-lhe como é bom aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu da sua face. Segunda parte. O anjo do Senhor a achou, a Agar, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? E ela disse: eu venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora, humilha-te debaixo das suas mãos. E disse mais o anjo do Senhor: eu multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. E disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebestes, terás um filho, chamarás o teu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Vamos ler novamente esta frase juntos. Porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, a sua mão será contra todos, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és o Deus da vista, o Deus que me vê. Porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? E por isso se chama aquele poço Lairoi, que está entre Cades, Berad. E Agar deu o filho a Abraão, e Abraão chamou o nome do seu filho que tivera de Agar, Ismael. E era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Pai, ouvimos a tua palavra, Senhor. Por vezes ficamos um pouco, Senhor, assim: o que é que isto tem a ver comigo, Deus? Quando foi escrito há tantas centenas e até milhares de anos, Senhor.
O que é que isto tem a ver com a minha vida? Mas, Senhor, Tu és um Deus que permaneces o mesmo. Tu és o mesmo de ontem, Tu és o mesmo de hoje. Tu és o mesmo eternamente. Tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Ismael e de Agar nesta altura. Tu és o Deus, Senhor, dos desprezados, dos aflitos, dos menosprezados. Tu és o Deus daqueles que vivem na escravidão e amarrados. Tu és o Deus que vivem daqueles que já experimentaram a liberdade do Teu Filho. Tu és o nosso Deus. Nesta manhã que a Tua palavra vá de encontro à necessidade do Teu povo e produza libertação, consolo e fé, confiança quando passamos pelo deserto, saber que Tu estás no controle de todas as coisas. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Glória a Deus. El Roi, o Deus que me vê. Este foi o nome que Agar deu ao Senhor de Abraão. Era o Deus de Abraão. Era o Deus que olhara para Abraão. Era o Deus que profetizara para Abraão. Era o Deus que tinha profetizado e iria profetizar sobre a vida de Sara. Era o Deus dos seus senhores, dos seus donos, sendo ela escrava. Não era o seu Deus, mas aqui ela chama: Tu és o Deus que me vê. Deus vê o que estás a passar. Deus vê o sofrimento que estás a sentir. Deus vê injustiças pelo que estás a passar, porque Ele é um Deus soberano, é um Deus que vê. Ele é um Deus que vê. A Bíblia diz que os seus olhos percorrem toda a terra. Os seus olhos percorrem toda a terra, sobre todos os habitantes, independentemente de seres natural, migrante ou imigrante, independentemente da sua circunstância na vida, no início da tua caminhada, no meio, ou até num processo de recomeços, Deus te vê. Deus vê-te como estás. Deus conhece o teu coração. Deus conhece a tua vida. Deus conhece a tua alma. Deus escuta o teu clamor. Deus vê as tuas lágrimas. Deus vê o teu choro e o teu sofrimento. Deus vê as injustiças. Agar foi enviada pelo anjo de volta para a casa da injustiça. Agar foi enviada de volta pelo anjo para a casa da escravidão. Parece algo estranho, porque é que Deus não lhe deu logo ali o livramento? Mas Deus tinha que trabalhar o coração de Abraão, e Deus tinha que trabalhar o coração de Agar, e Deus tinha que trabalhar o coração de Sara, que estava agora endurecido, sendo ela uma mulher de Deus, filha das promessas de Deus. E todos nós passamos por momentos na vida, irmãos, onde nós pensamos que Deus não nos vê. Todos nós passamos por desertos espirituais, em que nós não sentimos coisa alguma. Talvez tu estás a passar neste momento por esse deserto espiritual. Talvez tu até tenhas questionado Deus por causa de algumas circunstâncias na tua vida. Deus, tu és Deus. Tu que és o Deus dos meus pais. Tu que és o Deus dos meus avós. Tu que és o Deus da minha família. Onde estás tu na minha situação? Por que tu não vês o que é que eu estou a passar? Por que tu não vês a ausência que eu estou a sentir? Por que eu não te sinto, Deus? Há momentos na vida em que nós não sentimos Deus, mas isso não significa que Ele não está lá. Ele não significa que os seus olhos não te estão a ver, que os teus olhos não estão a observar o teu coração, que os seus ouvidos não estão a ouvir o teu clamor, porque Ele é um Deus que vê. Tenho visto, tu és o Deus que me vê. Teriam visto aquele que me vê? Disse Agar. E ela nomeou aquele poço, não sei com que autoridade escrava, mas até hoje é chamado Beer Lahai Roi. Significa o poço onde Deus, o Deus que vê, apareceu. Talvez entraste aqui nesta manhã, nem sabes como, nem sabes porquê. Talvez encontraste um anúncio no Google ou fosse às redes sociais. Talvez foste convidado por alguém para estar aqui. E entraste nesta manhã e sentes assim: pois é tudo muito bonito estes cânticos, é tudo muito bonito estes testemunhos, mas onde é que estás tu, Deus, na minha vida? Onde é que estás tu no meu cenário, nas minhas dificuldades, nas minhas injustiças? Deus está onde sempre esteve. Ele está à distância de um clamor, de uma oração. Mas mesmo quando parece que essa resposta tarda a vir, Ele é El Roi, o Deus que vê. Mas Ele não é apenas o Deus que vê, Ele é o Deus que ouve. E nós vamos continuar a ler este texto. Depois nós temos os anjos que vêm profetizar a vida de Abraão no capítulo 18.
Depois nós temos Ló, o episódio de Ló, de Sodoma e Gomorra, no capítulo 19. Depois nós vemos mais uma vez Abraão portar-se mal e a negar que Sara é a sua mulher. E depois nós temos no capítulo 21, e vamos até o capítulo 21, o nascimento de Isaac. E mais uma injustiça sobre a vida de Agar. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 21. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito, e chamou Abraão o nome de seu filho que nascera, que Sara lhe dera, de Isaac. Vamos saltar então verso 6. Sara disse: Deus me tem feito riso, por isso todo aquele que ouvir se rirá comigo. Isaac significa riso, alegria. Verso 8. Cresceu o menino e foi desmamado. Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Verso 9. Viu Sara que o filho de Agar, Ismael, o filho de Agar, a egípcia, que tinha dado a Abraão, zombava. Então disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaac. Pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e da tua serva. Tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque Isaac será chamado a tua semente, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Ora, vejam mais esta injustiça. Verso 14 do capítulo 21. Então se levantou Abraão pela madrugada, de manhã, tomou pão, um odre de água, e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba. E, consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de um arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. Assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhes: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço, e era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. Então nós temos aqui, irmãos, um segundo episódio sobre Agar e Ismael. Mais uma vez agora, uma grande injustiça. Ismael era filho de Abraão. Neste caso, era o filho mais velho. É verdade que não era o filho do enlace matrimonial, da bênção de Deus sobre Abraão e Sara, mas não deixava de ser filho, não deixava de ser a responsabilidade. As mesmas tábuas, as mesmas leis que eu citei no início diziam que o filho de escrava que era gerado para o seu senhor era da responsabilidade dos seus senhores cuidarem da família da escrava e do filho que seria adotado como meu próprio filho, ou seria aperfilhado como seu filho. Então nós vemos aqui algo que nos faz muita confusão. Quantas vezes eu leio a Bíblia e fico confuso? Fico confuso. A nossa mente não é a mente de Deus, nós não conseguimos entender porque os seus pensamentos são mais altos que os nossos e os seus caminhos mais altos que os nossos. Mas quando passamos por estes momentos de deserto, por estes momentos de injustiça, por estes momentos em que nós amamos a Deus, somos fiéis aos nossos dízimos, mas o dinheiro não chega até o dia 15, nós contribuímos para a obra do Senhor, damos o nosso melhor, mas parece que Deus não está a responder ao nosso clamor. Mas Ele é um Deus que vê, mas Ele é um Deus que ouve. E Deus ouve o clamor, e Deus ouviu o clamor. E nós temos aqui o texto, a fome, a fonte, este poço estava lá. O poço estava lá. Esta manhã eu estava a ler este texto, eu nunca tinha visto isto. O poço sempre esteve lá. Só que Agar não viu. Agar não conseguiu ver o poço, ou fonte, algumas traduções dizem fonte. Agar não conseguiu ver. Nós quando andávamos na Serra do Gerês, eu andei a beber todas as fontes
Talvez por causa disso possa ter passado depois muito mal dos intestinos. Mas isso é outra conversa que não é para aqui chamada. Minha esposa disse, talvez foi ter experimentado as fontes todas. E algumas não podiam estar controladas. E ali há muitas cabras, lobos, ursos. Dizem que há ursos, não vimos nenhum, nem um lobo também. Mas muitos animais e muitas coisas. E nós bebemos aquela água. A água era tão fresquinha, tão saborosa. Eu tinha que experimentar todas as fontes. E parámos ao pé de uma fonte, à beira da estrada. Eu pago outro carro. Estaciona ali, só cabe um carro de cada vez. O outro estaciona mais à frente e vêm 2 rapazes. Minha esposa ficou com medo, porque eles vinham na direção dela. Mas eles vinham cheios de sede. Eu já estou cheio de sede. E encheu e bebeu, e encheu e bebeu. Estavam cheios de sede. Eles estavam a dizer, ainda bem que esta fonte está aqui. A fonte sempre esteve ali. Mas nós que somos estrangeiros não conhecemos. Irmãos, Agar estava a clamar ao Senhor. Estava a horas ou a dias da morte por sede, morte por falta de água, e a fonte sempre esteve ali. A fonte estava ali, mas Deus teve que lhe abrir os olhos para ela ver. E nesta manhã o que o Espírito Santo quer dizer a cada um de vós é que a fonte sempre está lá. A fonte sempre está lá. Às vezes é que nós não estamos a ver a fonte, não estamos a ouvir a fonte, não estamos a clamar à fonte. Jesus diz, aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. E o menino clamou, a mãe já não conseguia ouvir o clamor. Sede, água, 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 vassa, water, água, não sei, eles não falavam essas línguas modernas. Ele clamava água. A mãe já não conseguia ouvir mais isso. A mãe vai de distância de um tiro de arco, ou seja, alguns metros, não sei, depende do arqueiro, mas se fosse um bom arqueiro seria o quê? 100 metros de distância. E ela se distancia para não ouvir o clamor do seu filho. Mas Deus é um Deus que vê e Deus é um Deus que ouve. E nesta manhã podes ter entrado aqui à espera que Deus ouça o teu clamor. Deus sempre ouviu o clamor. Deus sempre ouve o clamor. Deus ouve o clamor do seu povo em particular. Mas a Bíblia diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E os nossos pecados fazem uma parede que impede Deus de ouvir a nossa voz e as nossas orações. Então a primeira reação que nós temos que ter quando vem o pensamento à nossa mente, será que Deus está a ouvir o meu clamor? A primeira reação é, estou eu em pecado? Estou eu a viver em pecado? Estou eu a viver fora do propósito de Deus? Estou eu a desobedecer aos mandamentos de Deus? Estou eu a viver numa relação pecaminosa? Estou eu a viver num casamento mentira? Porque a minha mulher que eu tenho não é a minha mulher, mas estou agora junto com outra e estou a orar a Deus por bênção e eu não resolvi o meu passado. Nesta manhã Deus te diz que a única pessoa que pode impedir de Deus ouvir somos nós. Porque Deus sempre ouve, porque Ele é um Deus que vê e Ele é um Deus que ouve. Podes orar a vida inteira. Depois de seres filho de Deus, de conheceres a verdade, que a verdade liberta, podes clamar, jejuar, buscar. Nós passamos por alguns muitos santuários no norte, irmãos, é incrível. Incrível a idolatria. É incrível, irmãos. Nós víamos homens e mulheres de joelhos num dos santuários que passámos, andando ali à volta de joelhos, arrastando-se ali à volta de joelhos, levando velas gigantes, e nós estávamos em Fátima, os irmãos não pensam, estávamos em outro lugar que nós nem sabíamos que havia ali um santuário. Passámos, estivemos ali durante um tempo, e observarmos aquelas situações, gente cega, gente que faz aquilo que a Bíblia diz para não ser feito, Deus que pratica, gente que pratica aquilo que é contrário à vontade de Deus, e estão à espera que Deus ouça a sua oração. Às vezes o inimigo até pode ouvir essa oração para confundir e fazer crescer o espírito de idolatria nessa família, nos seus filhos e na sua descendência. Mas a única coisa que pode verdadeiramente fazer a diferença entre nós de ouvirmos Deus, ou melhor, ouvirmos a resposta de Deus, é quando essa barreira de pecado é quebrada pelo arrependimento verdadeiro e por nós assumirmos o compromisso de Deus de colocarmos a nossa vida em ordem. Durante o tempo que tivemos de férias, nós quisemos ir a um culto. Na região onde estávamos não havia nenhuma igreja evangélica.
Mas nós andámos no Google à procura, encontramos alguns quilómetros, 30, 40 quilómetros de distância, algumas tinham culto muito de manhã, nós estávamos de férias, queríamos ir antes da parte da tarde, para estarmos a descansar e para assistirmos aqui o culto das 10, para nós era importante estarmos a participar com os irmãos no culto, ainda que fosse online, das 10 e das 15. Nós encontramos uma missão batista, lá numa terra que nós tem um nome muito estranho, Póvoa do Lanhoso. Encontramos ali uma igrejinha num primeiro andar. Entramos ali. O pastor pensava que nós éramos os primeiros portugueses que entramos naquela igreja, porque aquela igreja só tinha brasileiros. Graças a Deus pelos brasileiros que estão a vir para Portugal e trazer o Evangelho a terras onde não há o Evangelho. Louvado seja o Senhor pelas suas vidas. Porque está escrito em Isaías, os estrangeiros apacentarão os vossos rebanhos, porque quando nós endurecemos o coração e não ouvimos a voz de Deus, Deus vai levantar outros para pastorear os rebanhos. Estava um homem, um empresário, um homem com coração. Ele começou a dar testemunho. Eu estava à frente a ele na primeira fila, não havia como fugir dos olhos. Aquele homem derramava as suas lágrimas, a contar como Deus o resgatou. Talvez no outro dia eu conte o seu testemunho. Ou talvez eu convido um dia para vir aqui contar o seu testemunho. Ele foi conhecer Deus na Califórnia, sendo ele de família cristã, mas era religioso evangélico. Só começou a relação com Jesus depois de estar na miséria, nas drogas e longe de Deus, é que ele teve um encontro com o Senhor. Meus amados, meus queridos, eu quero-vos dizer nesta manhã que Deus vê, que Deus ouve. E só nós é que podemos impedir Deus de escutar as nossas orações quando a nossa vida não está em conformidade com a palavra de Deus. Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Sem a consagração ninguém ouvirá e experimentará Deus. Então diz que ela sentou-se à distância de um tiro de flecha, pensou, eu não posso ver o meu filho morrer, eu não posso ouvir o seu som, o seu choro. Então, diz a palavra, Deus lhe abriu os olhos. Ele viu uma fonte, diz aqui na Nova Versão Internacional, na outra diz um poço. Ela viu uma fonte e ela foi até lá e encheu a vasilha e deu de beber ao menino e Deus estava com o menino. Às vezes no desespero nós não vemos aquilo que sempre esteve lá. A resposta à nossa oração está à distância de um clamor. Então o Senhor diz nesta manhã, clama a mim, clama a mim, e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Clama ao Senhor, espera no Senhor, confia no Senhor, porque Ele é o Deus que vê, porque Ele é o Deus que ouve. Talvez nesta manhã tu precisas que Deus te abra os olhos para aquilo que está errado na tua vida, que te está impedindo de ver a fonte que está lá. Nós nos primeiros dias que estivemos de férias, choveu, estava nublado. Queríamos ir aos miradores, mas não se via nada. Só se via nuvens, mais nada. Só se via nuvens. Fizemos um jantar, vários piqueniques, num ponto mais alto, a mais de 1000 metros de altitude. Ali estávamos, não víamos nada. Só névoa. Mas passado um tempo, quando o sol se pôs, no final do dia, o vento começou a soprar, a névoa começou a dissipar e de repente nós víamos vales com vida, as luzes das terras a começarem a acender. E nós vimos que havia vida, onde parecia que havia névoa, onde parecia que havia apenas morte, onde parecia que havia apenas vazio, havia vida. Deus quer abrir os teus olhos nesta manhã, porque o inimigo cega os teus olhos para veres apenas névoa, nevoeiro e não veres a resposta, mas a resposta está à distância. Ah, quantas vezes o servo de Eliseu teve que subir lá, foram 7, 5, 6 vezes, não, nada, Elias, nada. Mas na última vez ele diz, eu vejo uma pequena nuvem no tamanho da mão de um homem. Então Elias diz, este é o sinal, vai, corre, porque a chuva vai vir. Será que nesta manhã consegues ouvir o Espírito Santo a dizer, abre os olhos, a fonte sempre esteve lá. A fonte, Jesus é a fonte, ela sempre está lá. Tu a que impedes de receber, tu a que deixaste de ir à fonte.
Tu deixaste de ir à fonte buscar água. Tu andas a usar água viva, em vez de água viva, água quase podre, água que está mofa, água que está estragada, água do passado. Quando Deus tem uma água fresca, uma água nova para ti agora, a fonte está lá. Clama ao Senhor que abra os teus olhos para veres essa fonte jorrar para a vida eterna e as respostas de um Deus que ouve e de um Deus que vê. O olho atento de Deus fez com que os seus sentidos despertassem na direção que ela precisava, que Agar necessitava, na direção da fonte ou do poço. Então a aflição que despertou os ouvidos de Deus, o clamor da aflição despertou os ouvidos de Deus. E Deus ouve, e o seu coração enche de compaixão quando ouve o clamor dos seus filhos. A palavra de Deus diz que Deus não despreza um coração contrito, um coração quebrantado. E quando nós nos quebrantamos diante do Senhor, quando nós clamamos, aquela mulher sem liberdade sofre e chora. Há tanta gente nesta manhã talvez que se sente assim aprisionado por decisões do passado, aos pecados do passado. E o inimigo faz questão de te lembrar esses laços e esses grilhões que tu estás a arrastar e que vêm do passado. Mas nesta manhã escuta, Deus quer quebrar esses grilhões. Jesus veio para despedaçar os grilhões. Nem sequer a morte tem mais autoridade sobre nós, nem o inferno tem autoridade sobre nós. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus e entregamos o nosso futuro a Deus, a fonte está lá. Vai na direção da fonte, enche a tua vasilha, dá a beber ao teu filho, para que a água possa gerar vida e a vida possa gerar um futuro de esperança. Louvado seja o seu santo nome. Vou terminar com um texto, que seria outra pregação para outro dia. Em Êxodo 3:7. Um povo que clamou 400 anos. Durante este tempo nós temos estado a clamar ao Senhor para que Deus visite a sua igreja, a Assembleia de Deus de Lisboa. Sabemos que esta é uma altura que muitos irmãos saem de férias, principalmente quem tem filhos na escola, agora termina a escola e tem este tempo, estes 2 meses de férias escolares. Também quem trabalha no setor judicial, começam a entrar as férias judiciais, quem trabalha no setor público, agora é a altura de férias e muitos irmãos certamente têm as suas merecidas férias. Alguns talvez até estão-nos a escutar através da internet ou através da nossa aplicação. Mas nesta manhã eu quero dizer o seguinte, independentemente da circunstância de nós estamos, e Deus vê. Pronto, não vou fazer mais comentários, vou só ler o texto. Diz assim, disse o Senhor, Êxodo 3:7, de facto tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho visto. De facto tenho escutado o seu clamor. Tenho escutado, por causa dos seus feitores, e sei que enquanto eles estão sofrendo. Por isso eu desci, Deus que desce, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los dali de uma terra boa e vasta, onde há leite e mel, com fartura. Vamos saltar, porque agora o clamor dos israelitas chegou a mim. Tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. E Moisés depois responde ao Senhor. Mas o Senhor diz, eu estarei contigo. Reparem só nestes 2 versículos que repete a mesma ideia. Este nosso Deus. Em Êxodo, eu vou ter que ler aqui nesta tradução, porque aqui tem a nova versão internacional, mas no versículo 7 diz assim, o Senhor diz, eu tenho visto atentamente a aflição, eu tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores, porque eu conheci as suas dores. E no verso 8 começa a dizer, portanto, eu desci para livrá-los das mãos do egípcio. El Roi, é o Deus que vê, o Deus que ouve, e o Deus que desce para te livrar. E Deus já desceu há 2000 anos atrás, na forma de um bebê, nasceu numa manjedoura em Belém. Deus desceu as escadas do céu para se misturar com o pecado do
os pecadores, ou melhor, com os pecadores do seu pecado, e para se misturar connosco, e para se identificar connosco. E na cruz do Calvário Ele se identificou com as nossas misérias, Ele se identificou com os nossos pecados, Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Deus que desceu. Eles esperavam Deus que descesse, e Deus desceu, não através de Moisés. A nós, Deus desceu através de Jesus Cristo. Deus viu a aflição. Ele não vira os olhos para o povo que está em sofrimento. Eu sou o Deus de teu pai. O verso 6. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas é o Deus do meu pai. Será que Ele é o meu Deus? Eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto porque temeu olhar para Deus. E Deus disse, verso 7, tenho visto atentamente a aflição, tenho ouvido o seu clamor, e eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios. Não é possível Deus ver e continuar inerte, imóvel. Não é possível Deus ouvir e permanecer neutro e isente. Deus toma lados na história. E toma o lado do aflito, do oprimido, do perseguido. Deus toma o lado de mim, Josué, pecador. Quando se identificou pelos meus pecados na cruz do Calvário, Deus toma o teu lado. Quando abris o teu coração a Ele e clamares eles, Ele toma lado na história, o lado de quem sofre, o lado de quem sente, de quem se sente. Neste caso eram os israelitas que estavam oprimidos, e Deus tomou o lado dos oprimidos para os libertar. Talvez nesta manhã tu precisas que Deus te abra os olhos, ou que Deus deixa para te libertar. Mas eu quero te dizer, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Moisés, Jesus Cristo está aqui. Vamos ficar em pé na presença de Deus. E nesta hora, quando estamos a terminar o nosso culto, nós não podemos deixar, ou não podemos terminar sem deixar que o Espírito Santo tenha a liberdade para fazer alguma coisa aqui nesta manhã, para trazer liberdade do cativeiro, para trazer alívio no sofrimento, para trazer a certeza de que Ele ouve, de que Ele vê, de que Ele ouve e de que Ele já desceu e quer descer para te livrar. Minha pergunta nesta manhã, a primeira pergunta é: será que tu tens construído uma parede de tijolos de pecado que tem impedido Deus ouvir o teu clamor e a tua oração? Será que tu estás a viver uma vida de fachada, uma vida de mentira que precisa de ser confessada e abandonada nesta manhã? Será que tu não estás já cansado de ver como o inimigo, apesar das coisas que tens recebido, tu tens perdido tudo o que é mais importante? E nesta manhã o Senhor quer te restaurar a sua presença, porque nada é mais importante do que nós termos a certeza que somos filhas e filhos de Deus. Nada é mais importante nós sabermos que Elroy, Ele é o Deus que me vê. Nada mais importante de nós termos o Senhor na nossa caminhada, porque podemos caminhar por desertos, podemos caminhar por momentos de seca e de sede, mas a fonte está lá, a fonte está lá. A palavra de Deus diz: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além daquilo que possam suportar. E quando forem tentados, Ele mesmo vai providenciar um escape para que possam suportar. 1 Coríntios 10, 13. Nesta manhã eu acredito, se tu te sentes oprimido, aprisionado e precisas de libertação, vem à fonte sanadora, e essa fonte é Jesus. Jesus diz: venham a mim os que estão cansados, venham a mim os que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Dá um passo de fé. No lugar onde estás, nós queremos orar por ti. Tens vivido numa situação que sentes que Deus não te está a escutar, e ouvires a palavra de Deus, do Espírito Santo que está aqui neste lugar, te disse: é por causa do teu pecado. Ninguém te vai perguntar qual é o teu pecado, a não ser que tu queiras confessar depois a um de nós, pastores ou presbíteros, que estamos disponíveis e acreditamos no poder da confissão. Mas, apesar de não termos confessionário, mas acreditamos no valor da confissão. Há gente que nunca é liberta se não confessa, nunca é liberta se não confessa.
é sempre aprisionada, precisa de confessar, não apenas a Deus, mas aos homens, mas isso seria outra pregação para outro dia. Mas nesta manhã nós queremos abrir aqui este espaço, alguns chamam de altar, não, é a nossa casa de oração. Deus está em todo lugar, Ele não habita em templos feitos por homens e de homens, Ele só está aqui neste templo que é feito por mãos de homens, porque nós estamos aqui como igreja, e Ele está aqui nesta manhã. Tu tens vivido em pecado, não sentes nada, apenas frieza, tristeza na tua alma, não queres sair da mesma forma com que entrastes. Sai do teu lugar, vem aqui à frente, aqui no meu lado direito, do teu lado esquerdo, aqui mesmo junto à coxia. Nós queremos orar por ti nesta manhã, para que estes tijolos dessa parede que foi construída ao longo dos anos de frieza possam ser quebrados no nome e no poder que é no sangue de Jesus agora, nesta manhã, e tu saias daqui a sentir que a comunicação que tens com Deus não é unilateral apenas. Não é apenas tu que falas com Deus, mas vais sentir Deus responder ao teu clamor e à tua oração, porque essa barreira é quebrada quando nós confessamos e abandonamos o pecado. Provavelmente o pecado que tu estás a viver, tu não vais conseguir resolver só agora. Talvez até estás no meio de uma situação, ou de uma viagem, ou de um tempo da vida em que tu estás e não vais conseguir resolver isso agora. Mas podes assentar hoje no teu coração, eu vou resolver a minha vida, eu vou pedir graça a Deus, eu vou pedir conselhos para resolver a minha vida, porque eu não quero mais continuar ausente da presença de Deus e muito menos passar a eternidade longe de Deus. Eu preciso de Jesus, eu venho a Jesus. Vem a Jesus nesta manhã, vem a Jesus, Ele está aqui. Ele é um Deus que perdoa, Ele é um Deus que sara. Se sentes o peso, um peso que te afasta de Deus, a frieza que te tem afastado de Deus, tens a oportunidade nesta manhã. Eu não vou continuar a insistir, mas por favor sai do teu lugar e vem aqui ao lado direito, que é um lado especial. Nós vamos estar a orar por ti e os pastores vão estar a orar por ti, para que Deus traga liberdade à tua vida e que tu possas encontrar a fonte que sempre esteve lá. Aleluia, aleluia, aleluia. O segundo apelo é para aqueles ou para aquelas que se sentem como Agar. Nesta manhã esta palavra encontrou eco, encontrou identificação. Talvez mulheres que se sentem usadas, que se sentem que são apenas objetos. Mas o Senhor nesta manhã quer tratar isso e quer te dizer que Ele é o Deus que vê, Ele é o Deus que ouve e Ele é o Deus que abre a fonte. Se estás nesta situação, não importa agora qual é a situação em particular, sai do teu lugar, vem aqui à frente, aqui ao meu lado esquerdo, lado central. Vamos deixar o lado direito ainda aberto para aqueles que querem voltar a Jesus e encontrar perdão a Jesus. Mas queremos orar. Talvez não é apenas mulher, talvez é um homem que se identifica com Agar. Identifica-se nesta manhã claramente com Agar. Identifica-se com aquela mulher que não fez nada para merecer aquele desprezo, não fez nada para merecer aquela injustiça, não fez nada para estar assim, num deserto sem água, a ver a sua esperança morrer, o seu Ismael morrer. Mas nesta manhã o Senhor quer também visitar-te. Porque Ele é o Deus que vê, Ele é o Deus que ouve e é o Deus que desce para estar contigo. Então nós queremos orar por ti nesta manhã. Nós vamos pedir às irmãs, as esposas, as obreiras missionárias para virem orar. E nós queremos abrir este lugar de restauração nesta manhã. Porque ninguém vai sair da presença do Senhor sem ter um encontro com o Deus que ouve, com o Deus que vê e com o Deus que livra e com o Deus que traz livramentos. Nós vamos subir, o grupo Louvor vai subir para adorar a Deus. Enquanto nós exaltamos o nome de Jesus e nós vamos descer para orar por estas irmãs e estes irmãos que nesta manhã estão a precisar deste toque da presença do Espírito Santo. Deus diz-te, a fonte sempre esteve lá. A fonte sempre esteve lá. Tu não tens visto, mas a água está lá. No deserto da tua vida, a água está ali à distância. E desde os céus nesta manhã brada e diz, olha para a fonte, olha para Jesus e encontra em Jesus, o saciar da tua alma. Ele é o Deus que te vê. Deixa-me dizer-te uma coisa para ti em particular.
Deus viu-te quando tu estavas no ventre da tua mãe. E quando o inimigo atentou para acabar com a tua vida, Deus viu-te lá. Deus viu-te lá. E Deus tem um propósito para ti. E Deus tem um plano para ti. Um plano de prosperidade. Mesmo quando te sentes no deserto. Um plano de prosperidade. Porque Ele é o Deus que vê. El Roi, o Deus que vê. Ele é o Deus que vê. Tu não estás esquecida, olvidada, abandonada ou desprezada. Ele é o Deus que vê. Tu não precisas procurar atenção nos braços de algum homem ou de alguma situação. Tu não precisas procurar a resposta nos braços de uma mulher ou de uma relação imprópria para consumo de quem é filho, discípulo de Jesus. Mas nesta manhã o Senhor que vê, o Senhor que ouve te diz: vem a mim, encontra alívio, coloca o meu jugo que é suave, que é manso, assume o compromisso de caminhar comigo, porque a fonte está lá, a fonte está lá. Nós vamos orar e profetizar sobre estas vidas no nome de Jesus. Gente, temos estado a falar sobre os dons espirituais. Gente tem palavra de conhecimento ou revelação. Venha ministrar agora no nome de Jesus. Se Deus está a falar, tu que estás aí no meio, para falar com alguém que está ao teu lado, ou alguém que está na fila da frente, e tens uma palavra de Deus para essa pessoa, há liberdade aqui na presença de Deus. Nós somos uma igreja onde o Espírito Santo tem liberdade para se mover, e Jesus está aqui, e Ele é o Deus que vê, Ele é o Deus que ouve, Ele é o Deus que desce para livrar. Que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti. Enquanto o pastor Josué, pastor Carsten, a irmã Isa está a ministrar ao Senhor, vamos fechar nossos olhos neste momento, irmãos. Quando sondas o meu coração, vamos estender as nossas mãos agora em direção a essas vidas que estão aqui à frente e vamos orar por elas. Faz esse exercício agora espiritual. Desde que o Espírito Santo trabalha na vida dos pastores e também na vida dessas pessoas que estão aqui. Seja um agente abençoador. Seja um agente abençoador neste momento. Eleva as suas mãos aos céus e abençoe essas vidas em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos vitórias, Senhor, para esse grupo de mulheres e homens que estão aqui à frente, Deus. Nós declaramos vitórias, Senhor. Nós não sabemos, Senhor, o problema que vai no coração, mas nós declaramos vitórias, Senhor, para esses irmãos e irmãs, Senhor, que estão aqui à frente. Pai, em nome de Jesus, que a Tua graça, que este poço, essa água da vida, Senhor, que Agar encontrou naquele deserto, Senhor, possa fluir do rio, Senhor, do coração destas vidas, Senhor, nesta manhã. Nós abençoamos, Senhor. Nós abençoamos, Senhor. Nós abençoamos, Senhor, esses irmãos e irmãs, Senhor, que estão aqui à frente. Pai, em nome de Jesus, pelo sacrifício na cruz do Calvário, receba a bênção nas suas vidas neste momento. Teus olhos, Deus, está a ver tudo neste momento. Vamos cantar. Teus olhos revelam que eu. Amém. Teus olhos, aleluia, Deus. Nada pode esconder dos teus olhos, Deus. Em nome de Jesus, sacia, Senhor, a sede destas vidas que estão aqui à frente. Jovens, homens e mulheres que recebem a Tua mensagem. Em nome de Jesus. E se existe alguém, Senhor, ainda neste auditório, Deus, que teve medo, Senhor, de dar uns passos na Tua direção, receba, Senhor, esta adoração no lugar onde eles estão, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, para a honra e glória do Teu nome. Vai em paz, vai para o seu lugar em paz, receba a parte de Deus, receba a oração do servo do Senhor. Aleluia. Sei que Tua fidelidade
eternidade. Leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da que os teus tua olhos, paz, que os teus olhos sobre mim, os olhos do Senhor, me enchem da tua paz. Santo, Santo, Santo. Ainda estamos num momento na presença de Deus. Ele vê, Ele é o Deus que vê, como estivemos a cantar. Ele é o Deus fiel. Ele é o Deus que restaura vidas, restaura sonhos, escreve novas histórias. Assim diz o Senhor para alguém que está aqui nesta manhã e que sente que o caderno da sua vida já está demasiadamente escrito com histórias de tristeza, com histórias de dor, e sente que as páginas em branco que estão diante de ti são poucas para escrever a história da tua vida. Eu quero te dizer que o Senhor é um Deus de recomeço. Ele pode adicionar páginas a esse livro da história da tua vida, tal qual quando Ezequias, ele pediu de facto que Deus lhe desse e orou no seu pecado e clamou a Deus por mais alguma oportunidade, e Deus lhe deu páginas em branco para que fossem escritas no cumprimento da vontade de Deus. E nesta manhã o Senhor que está aqui diz: eu quero escrever uma história nova, mas tu precisas deixar que eu faça isso. Deixa que eu escreva algo novo na história da tua vida. Tu não vieste para aqui por acaso, não é um acidente tu estares aqui, era plano de Deus. Ele tinha planificado estares nesta manhã e ouvires esta palavra. Incomodou-me às 6 da manhã para sair da cama e para diante da palavra. Deus me estava a dar esta palavra para ti, porque Deus te vê, porque Deus te ouve e porque Deus já desceu para te livrar. Então vamos confiar e esperar no Senhor, amém? Ele é o Deus que vê, Ele é o Deus que ouve, Ele é o Deus que já desceu, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Estamos numa semana muito especial, é a semana da nossa vigília de oração. Aleluia! Vigília de oração, sexta-feira à noite, é a nossa vigília, temos aí o slide. E nós, porque queremos que Deus traga uma palavra assim fresca, não é que os pastores não possam trazer a palavra da igreja, mas às vezes nós conhecemos tantas histórias, e é tão bom quando vem alguém de fora que não nos conhece e traz assim uma palavra direta de Deus. Estão a ver? Eu gosto muito de ir a outras igrejas pregar, porque eu estou mesmo à vontade. Eu posso falar porque aí é o que Deus fala. Então nós convidamos o pastor Nuno Fernandes da Assembleia de Deus de Benfica, nossa igreja irmã aqui do lado. É o novo pastor da Assembleia de Deus de Benfica. O pastor António Gonçalves, não sei se os irmãos sabem, já se reformou, aposentou. E o pastor Nuno Fernandes, que é neto do irmão Ribeirinho, talvez irmãos, alguns mais antigos sabem quem é o irmão Ribeirinho, é o neto, é a segunda geração. Louvado seja o Senhor. Ele é ministro de louvor, ele é professor no Instituto Bíblico e ele é pastor da Assembleia de Deus de Benfica, nossa igreja irmã, e ele vai ser o orador convidado da nossa vigília, porque queremos que seja um culto muito especial. Uma das coisas que nós falamos, irmãos podem sentar só brevemente, é o outro slide. Se fizeres o download no e-mail, já tem lá a fotografia também do pastor Nuno. Está aqui? Não, mas já o outro já com a fotografia, é o belo que vem a seguir. Mas tudo bem, não há problema, no problem. Só dizer então aos irmãos este anúncio.